No Saber Direito Debate, nós recebemos hoje o professor Leonardo Barreto Moreira Alves. Muito obrigado pela sua presença aqui, que durante toda essa semana conversou com a gente da TV Justiça sobre processo penal constitucional. Nas aulas tivemos processo penal constitucional na primeira, sistemas de processo penal na segunda aula, aulas 3 e 4 dividiram princípios constitucionais e na aula quinta, sujeitos no sistema acusatório. Normalmente a gente começa falando pelas aulas, mas hoje eu gostaria de inverter só um pouquinho a ordem com que normalmente acontece a entrevista, aí primeiro para os livros, que não são poucos, né, doutor Leonardo? Mas vamos dar uma passadinha em cada um deles. O senhor separou essa ordem por algum motivo ou está de uma forma aleatória? Não. Existe uma ordem sim. William, obrigado aqui pela oportunidade mais uma vez. Um abraço aos amigos aí. Enfim, essa ordem tentei separar porque tem a ver, primeiro, com a primeira parte, com o objeto da aula, né? Aquilo que vimos no processo penal funcional, as ideias importantes, marcantes, e são livros que refletem resumos de aula, são livros que vêm de experiência com o professor da matéria, com o promotor de justiça, tem muita experiência prática aí, tem muito resumo de aula. Então, este primeiro momento, eu acho que é uma bibliografia que pode atender quem acompanhou a aula, quem gostou do tema, quem quer se aprofundar um pouco mais. E uma segunda parte aí da bibliografia, nós procuramos apresentar alternativas para quem gostou da matéria processo penal e, de repente, quer seguir aí a área acadêmica, tem interesse no estudo, na preparação para concursos públicos, quer se especializar um pouco na atuação prática. Enfim, mas acredito que a primeira parte da bibliografia que o William está destacando aqui é que guarda mais relação aí com o nosso processo penal constitucional. Esse primeiro é mais voltado para concurso, professor? Mais voltado para concurso. Esse é o sinopse, né, de processo penal. Nós temos a parte geral, a primeira parte do processo penal, que é complementado lá pela segunda parte, o segundo volume, o volume 8. Isso faz parte de uma coleção da editora que publica nossos livros, né, a editora Juspodium, é uma coleção de sinopses, e aí a ideia da coleção é resumir matérias, é tentar cortar caminho para quem está se preparando para concursos, é de uma forma muito simples, muito didática, resumir o tema, apresentar tabelinhas, questões de concurso, com gabarito, enfim. A ideia da coleção como um todo é facilitar a vida de quem está aí na batalha de concurso. Mas faça assimilação para quem não é da área jurídica? Também tranquilo. Qualquer tipo de concurso nível médio, para quem não é graduado em Direito, nós temos aqui, inclusive, questões também, né, de concursos desta natureza, também lá com gabarito, e a linguagem é a mais simples possível. O objetivo da coleção como um todo, não só os nossos volumes, é facilitar, é chegar no aluno, é chegar no candidato, é ajudar. De forma alguma, o objetivo da coleção é doutrinar, é criar teorias, enfim, é facilitar. Bom, deixa eu lhe ajudar um pouquinho a segurar os livros, né? Já que são tantos. Vamos dar uma passada no Ministério Público em Ação? Já é um perfil um pouquinho diferente. Obrigado, William. Esse já é um livro que vem de experiência profissional, em primeiro lugar, como promotor de justiça. Atuamos na área aí há praticamente 10 anos. Então, extraímos muita coisa do dia a dia e colocamos nesse livro, ao lado do colega aqui, o Márcio Soares Berclais, um grande amigo, um promotor no estado do Paraná. Nós juntos apresentamos aqui a parte prática do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público na esfera civil e na esfera criminal, como é que ele atua? Quais são as peças práticas? O que ele faz? Como é que se porta um promotor de justiça? O que ele deve fazer? Na esfera civil, temos aí tantas peças, hoje bem conhecidas de todos, né? A ação civil pública, o inquérito civil, enfim. E na esfera penal, que é uma esfera bem marcante para a atuação do Ministério Público, tem a ver com o início da ação penal, a denúncia, um recurso, como se portar frente a um processo, como avaliá-lo em termos de memoriais, enfim. E aí também, William, para quem se interessa pelo Ministério Público em termos de concurso, é um livro que também pode ajudar, porque temos aqui questões de concurso, com gabarito, dicas, como o candidato tem que se portar, o que é que tem que verificar, o que é que tem que estar atento, o que é que cai em provas do concurso do Ministério Público, principalmente em segunda etapa, que é a prova aberta, que pode cobrar algum tipo de peça. Mas, prioritariamente, vocês buscavam alcançar que tipo de leitor para esse tipo de abordagem? Esse público é um público mais específico, é um público mais voltado ao Ministério Público. Principalmente quem está estudando para o concurso do Ministério Público, para quem já está em uma segunda etapa, quem está em estudo avançado, que quer descobrir como é que na prática o Ministério Público atua, como redigir uma peça processual.
Esses temas que envolvem o Ministério Público sempre chamam muito a atenção das pessoas. O Ministério Público é sempre muito instigante, né? Sim, de fato, de fato. E o que queremos é, ao máximo, passar aí a visão que temos que ter moderna do Ministério Público. E ainda se tem muito aquela noção de que o Ministério Público é só um órgão de acusação, promotor de justiça, aquele promotor implacável, aquele que a gente vê em novelas, em filmes, aquele que quer a condenação a qualquer custo. Quando, na verdade, o cargo, né, já diz muito, o termo promotor de justiça é aquele que, de fato, tenta promover, né, a justiça, inclusive na esfera penal. O que quer dizer conseguir a condenação quando é o caso e requerer, se for o caso, a absolvição do réu também. As questões da FGV deram uma orientada nisso aqui, professor Leonardo? Sem dúvida alguma. Temos também aqui uma obra que é voltada ao exame da OAB, um exame hoje que, pela FGV, né, alcançou um nível de excelência, um nível de dificuldade. Vejam, por exemplo, aí o nível anual que temos de reprovação, não só por problemas aí de funcionamento de faculdades, de preparação de alunos, mas também porque a FGV quer nivelar por cima. Eu acho fundamental isso, eu acho importantíssimo. Isso aqui consegue incentivar a preparação do candidato, isso consegue aí aprimorar a atuação do advogado. Então, nós pegamos aqui provas anteriores da OAB, FGV, e trabalhamos muito em cima. O que é que, em matéria de processo penal, a FGV vem cobrando em exames da OAB. Professor, o oitavo e último livro selecionado para o senhor para hoje. Não são apenas esses livros que o senhor tem publicados, não é? Temos outros, e aí não voltados para a área de concurso, mas voltados à área acadêmica. Nós temos uma produção bibliográfica também em direito de família. Nós falamos aí de alguns temas importantes, separação judicial, aplicação da autonomia privada no direito de família, uma coordenação em um código de família comentado, enfim. Mas eu preferi separar esses livros aqui porque eu acho que tem tudo a ver com esses nossos encontros. Esse último aqui, William, é o Projeto Novo CPP, que é coordenado aqui juntamente com o colega aqui, o Fábio Roque Araújo. Nós também apresentamos uma coletânea de artigos, cujo objetivo é tentar analisar o projeto que existe no Congresso Nacional de criação de um novo CPP para o país. E aí, essa análise tem tudo a ver com avaliar se é ou não recomendável ao país a criação de um novo código, em quais pontos esse projeto pode avançar, em quais pontos deixa de avançar, em quais pontos temos críticas também. Então, é uma obra bem voltada ao futuro, à atualização, à preparação do que pode vir a ocorrer no país. A leitura é permitida para pessoas que não sejam do direito também? Aqui, sem dúvida alguma. O objetivo é esse também. Afinal de contas, falar da esfera penal é falar da sociedade, né? Nós sempre na ordem do dia, sempre aí acompanhando pela imprensa, claro, aqui pela TV Justiça, mas pela mídia de um modo geral, nós sempre estamos atentos aí a discussões, a crimes polêmicos, emblemáticos. Existe interesse público muito grande em que haja punição rapidamente, de forma célere, de forma ágil, e na medida do justo, na medida do necessário para aquele crime cometido. Então, o que vamos avaliar aqui nesse livro passa por isso aí, é verificar se o país será bem atendido ou não, a legislação vai atender aos aspectos da modernidade, vai refletir esse anseio social em uma punição devida de crimes. Então, tem tudo a ver com essa avaliação aí pública, né, desta área tão importante para a nossa comunidade jurídica. Muito importante. Professor Leonardo Barreto, eu vou pedir para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o Saber Direito Debate aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje recebendo aqui no estúdio o professor Leonardo Barreto Moreira Alves, que durante toda a semana tratou do tema processo penal constitucional. Eu gostaria até de pedir, professor, que o senhor desse uma repassada pelas aulas, se teve algum tema que o senhor gostaria de tocar de uma maneira diferente, se algo não teve tempo suficiente para encaixar em algum momento da aula.
oportunidade muito boa, né, para a gente tentar aqui dar um apanhado geral e falar de um tema ou outro tema que acabou ficando pendente pelo tempo, enfim, pela oportunidade. A primeira aula foi processo penal constitucional. Perfeito. Que falamos de noções gerais para que possamos entender melhor o porquê do tema, o porquê da escolha do tema. Aqui é o momento de falar, né, porque estamos vivendo um contexto aí de absoluta criminalidade, de temor social com esse aumento da criminalidade. Isso pode despertar uma sensação de que existe, de alguma forma, impunidade. E aí falar em um processo penal constitucional, falando em um sistema garantista, pode soar como algo que vai garantir impunidade, porque protege demais o réu, passa demais a mão na cabeça do réu, enfim. Na verdade, o sistema garantista, o processo penal constitucional, como ele é criado e como ele deve ser implementado, significa apenas respeitar direitos fundamentais. Apenas, então, implementar os direitos fundamentais que estão na Constituição Federal. Porque é um modelo que se imagina que, com isso, possamos crescer em termos de Estado Democrático de Direito, crescer e evoluir. Claro, a maioria dos direitos fundamentais na área penal os direitos estão relacionados à figura do réu. E aí, claro que a gente acaba falando um pouco desse acusado. Mas não só direito fundamental, nós temos como titular também a vítima do crime, que é uma figura que não pode jamais ser esquecida, relegada a segundo plano. Então, o objetivo aí é destacar isso. Na primeira aula, tentamos apontar essa mudança de paradigma, essa nova visão, essa nova vertente de um processo penal atento à consolidação de direitos fundamentais, que é o grande objetivo aí de um Estado democrático de direito. Na segunda aula, tivemos sistemas do processo penal. E aí foi uma oportunidade ótima para verificarmos como é que esse processo penal constitucional é implementado no país. E no Brasil, hoje, nós temos a adoção do sistema acusatório. Imagina-se que o sistema acusatório é aquele que consegue garantir o processo penal constitucional. Por quê? É um sistema que retira do juiz a função de acusar e deixa o juiz apenas com a função de julgar. Cabe aí ao Ministério Público, principalmente, é claro, esta função acusatória. Então, por esse sistema, se abre um espaço para se implementar direitos fundamentais. Então, o objetivo do segundo encontro foi destacar esse funcionamento, essa engrenagem aí de um processo penal constitucional sob o viés do sistema acusatório. Quer dizer, não se torna uma inquisição, né? Você tocou no ponto. Aquilo que tanto se falou na época da Idade Média, né? Um tribunal da Santa Inquisição, em que o mesmo órgão que julgava era o órgão que acusava. Isso comprometia a imparcialidade. O que se quer, quando eu falei aqui, não é passar a mão na cabeça de réu, o que se quer é o justo, né? É a justiça, é o processo penal justo. E para que haja uma justiça no caso concreto, pressuposto fundamental é a imparcialidade do julgador, não dá preferência a quem quer que seja, julgar de acordo com aquilo que existe, de acordo com a realidade dos autos. E é isso passa necessariamente um sistema acusatório. Para os princípios constitucionais, eu achou interessante dividir em duas aulas. Que são vários, e aí é uma oportunidade até para relembrar isso aí. Nós temos várias normas constitucionais que consagram princípios, ora de forma expressa, ora de forma implícita, mas o rol longe de ser taxativo. Nós temos um rol aí bem amplo, uma gama de princípios. Eu destaquei aqui nos encontros aqueles princípios que eu entendi que são mais importantes, que traçam melhor o processo penal constitucional. Destaquei princípios como ampla defesa, presunção de inocência, devido processo legal, não autoincriminação, um princípio que tanto é falado aí, né, na imprensa, na ordem pública, na mídia, enfim. Agora, temos princípios outros, juiz natural, princípio do duplo grau de jurisdição, que são importantes, são relevantes, são fundamentais, mas para fins de processo penal constitucional são secundários. Então, pela gama de princípios que eu acabei dividindo aí em dois momentos, em dois encontros. E fechou com os sujeitos do sistema acusatório. Que é o arremate mesmo, é o fechamento e a conclusão. Depois de tentarmos aí desenhar, delinear essa ideia do processo penal constitucional, vamos partir mais para a prática. E aí, como é que cada envolvido atua com essa ótica, com essa forma de ver o processo penal? Juiz, mais do que nunca, tem a missão de julgar de uma forma imparcial. Membro do Ministério Público, promotor de justiça, deve acusar, mas não acusar por acusar. Acusar sempre alcançando a justiça, buscando a justiça. Já o réu tem aí a prerrogativa de tentar ao máximo conseguir ser inocentado, tutelar o seu estado de liberdade.
E aí encerramos o encontro, falamos da figura do ofendido. A gente muito vê isso em televisão, noticiário, jornal, enfim. Olha, nós temos direitos humanos que só procuram tutelar a figura do réu e se esquece muito da vítima. Falar em garantismo é falar em respeitar direitos fundamentais e vamos incluir a vítima que tem sim direitos fundamentais. Então o Estado, hoje em termos de legislação, está preocupado em trazer para a discussão a vítima também. E aí reconhecer, tutelar direitos, estar atento à vítima, exemplo, a vítima de um crime de estupro, né, que traz um abalo psicológico aí gravíssimo, seríssimo, não pode se recuperar aí na sua esfera íntima. É papel do Estado tentar aí recuperar ou minimizar o dano que ocorreu. Até falamos isso aqui nas aulas, o próprio Código de Processo Penal garante que o juiz designe uma equipe multidisciplinar para acompanhar a vítima, atenção de psicólogos, psiquiatras, assistente social, enfim, é trazer aqui para o foco de discussão também a figura da vítima, que é titular de direitos fundamentais. Perfeito, professor Leonardo. Eu vou pedir novamente um breve intervalo. Voltamos já já aqui na TV Justiça com mais um bloco do Saber Direito Debate. Começamos agora o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate, hoje recebendo o professor Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu gostaria de saber um pouquinho do professor que existe tão forte no senhor, assim, quando surgiu essa vocação e se hoje ainda consegue separar um tempinho para tratar dos seus alunos? A bibliografia tem tudo a ver com isso, William. A bibliografia nasce de experiência em sala de aula, né? É claro que a experiência em sala de aula, hoje, já que sou promotor de justiça, é uma experiência que, em termos de carga horária, acaba ficando em segundo plano, né? Nós temos metas no Ministério Público que têm que ser cumpridas, um horário especial, uma carga horária, nós temos limite até de número de aulas por semana, então não podemos extrapolar, não podemos permitir que essa atividade interfira na atividade principal. Agora, é claro que a atuação hoje do Ministério Público é uma atuação muito ampla, não só na esfera penal, esfera civil, é o promotor de justiça que tem que zelar pelo meio ambiente, pelo consumidor, pelo patrimônio público, enfim, uma série de áreas que exigem a atuação do Ministério Público. Então, na prática, a gente acaba tendo contato com essas áreas. E isso cria uma experiência profissional e prática muito interessante que acaba desaguando aqui em sala de aula. Os alunos cada vez mais se interessam pelo Ministério Público, querem conhecer de perto, querem conhecer melhor, querem conhecer as áreas de atuação. Hoje, em faculdade, nós temos como matérias obrigatórias, né, o consumidor, o meio ambiente, direito eleitoral, enfim. Na minha parte prática como professor, eu sigo mais a linha do processo penal porque é muito forte isso no Ministério Público, né? O Ministério Público ainda tem uma vertente, uma atuação muito concreta na área penal. Então, como titular da ação penal, que é o Ministério Público acaba participando de todo e qualquer ato na esfera penal. Então, isso exige do promotor de justiça um estudo, especialização, um aprofundamento um pouco maior. Isso, naturalmente, leva às aulas, leva a essa tentativa de passar um pouco da experiência que temos aos alunos, a quem se interessa por concursos públicos, a quem quer especialização também. São prazeres distintos e acredito que seja até difícil priorizar um ou outro, mas onde o senhor se sente mais à vontade, na sala de aula, no Ministério Público? O Ministério Público sempre foi uma vocação, desde o momento que eu entrei na faculdade, eu me graduei na Universidade Federal da Bahia. Desde então, desde o início, eu sinto uma familiaridade muito grande com o Ministério Público, passou a ser minha atividade profissional. Agora, é claro, como qualquer atividade profissional, existe sempre aquela rotina, existe uma sistemática que acaba se repetindo um pouco com o tempo. Se você fica por muito tempo em uma promotoria, você consegue caminhar bem com aquela promotoria. E aí, sem experimentar inovações, sem verificar casos muito diferentes. Em sala de aula, aí o prazer que a gente sente em sala de aula é porque nenhuma aula é igual, toda aula é diferente, todo aluno é diferente, cada um tem sua dúvida. De repente, uma dúvida que a gente, como professor, não tinha parado para pensar, não tinha observado. É uma forma que exige
que o profissional esteja sempre se atualizando, estudando, acompanhando inovações em lei, julgados, enfim. Então, em termos de atualização, aprimoramento, eu acho que a atividade como professor instiga muito mais. Como promotor, eu acho que é uma atividade que me dá prazer, é minha atividade principal, mas é uma atividade um pouco mais ampla, que se com o tempo a gente seguir em uma mesma área, de repente podemos ter uma estabilidade um pouco maior. O senhor se formou na Bahia, mas não está atuando no seu estado, né? Me formei na Bahia, mas há aproximadamente 10 anos eu sou promotor de justiça em Minas Gerais. Hoje, completamente já adaptado às Minas Gerais e me sinto muito bem, estou plenamente feliz com o exercício profissional em Minas Gerais. E aí fica também até um agradecimento ao Ministério Público de Minas, né, que eu me sinto assim, é minha casa, é onde eu cresço, onde eu aprendo e onde quero continuar aí por muito tempo, ganhando experiência, que vai refletir aí em livros, em aulas, enfim, em atividades acadêmicas. Professor, falando em Minas Gerais, eu vi que nas suas aulas o senhor citou um caso muito interessante de uma carta psicografada que havia uma dúvida grande na época se poderia ou não ser aceita como prova, e acabou sendo aceita. Se essa carta tivesse chegado num estado diferente do estado em que estava, ela teria a mesma receptividade? Porque, afinal de contas, era uma carta de Chico Xavier, que foi uma grande personalidade no estado, independente da religião que o mineiro tenha, tem um respeito muito grande pelo Chico na sua grande maioria, né? Claro que sim, é um tema extremamente polêmico, palpitante, por isso que eu cheguei a abordar aqui em sala de aula. A carta psicografada chama a atenção se utilizada no tribunal do júri. Lá nós temos julgamento feito por jurados, que cada jurado é um cidadão comum do povo, é um leigo, não é um técnico, não é um jurista, não é formado na área. Então, lá no tribunal do júri, o que se entende é que as partes, principalmente o réu, as partes podem tentar ao máximo convencer o jurado. E aí é o vale tudo, desde que lícito, é o vale tudo. Claro, a crença é de cada um. O jurado pode aceitar aquela prova ou não, discordar, pode ter uma outra convicção, pode ser ateu, enfim. Isso é íntima convicção de cada jurado. A carta psicografada, no caso do Chico Xavier, foi, supostamente, aí para quem crê, o Chico Xavier psicografou o depoimento da vítima, apontando que aquele réu daquela ação penal por homicídio não foi o verdadeiro autor do crime. E aí, no caso, houve até aceitação, o corpo de jurados aceitou a prova e acabou absolvendo o réu. Em relação a usar ou não, né, esta prova, esta carta, fora de Minas Gerais, esse caso não foi o único. Nós temos, claro, muito marcante, porque o Chico Xavier é de Minas Gerais, mas tivemos casos no estado de Goiás e tivemos um caso depois do Chico Xavier, isso é uma coisa mais recente, no interior do Rio Grande do Sul. E lá também a discussão voltou a ser travada e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mais uma vez, aceitou a carta psicografada. Em atenção a essa ideia de que o réu tenta convencer o jurado de toda e qualquer forma, desde que lícita, é a plenitude de defesa que está em jogo. Eu tenho certeza que o senhor tem muitas e ótimas histórias para contar para a gente. Felizmente, o nosso horário chegou ao final. Mas eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor pelas aulas ministradas aqui na TV e também por esse bate-papo aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço de coração, profundamente. Fiquei muito feliz, oportunidade excelente. Espero que eu tenha contribuído aí com o estudo dos amigos e, quem sabe, né, em um futuro aí próximo, podemos voltar a casa e tentar explorar um pouco mais aí uma área que é tão palpitante, que desperta tanto interesse de todos. E eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Leonardo Barreto. Muito obrigado a você que nos acompanha de casa. E continue aqui na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br.